Ok. Meus irmãos, que a paz de Deus se faça em nossos corações e que a luz do Divino Mestre Jesus inunde a nossa alma, enchendo a nossa consciência de luz que nos guiará, evidentemente, ao caminho da evolução. Agradecendo já de antemão a presença de cada um de vocês, o que faz jus, evidentemente, para a presença também dos nossos mentores espirituais, que nos auxiliarão neste trabalho, considerando que sou apenas um mero instrumento da bondade de Deus, ainda levando em consideração as minhas próprias limitações, mas na condição de espírito encarnado. Porém, o espírito desprovido da matéria, as limitações que ele poderá viver, depende única e exclusivamente do seu estado em que ele se encontre dentro do conhecimento e o que ele faz do conhecimento. Porque nós somos eternos. O Espírito é a inteligência e ele é eterno. Na oportunidade desta manhã, em que aqui me encontro extremamente feliz de poder trazer a minha modesta contribuição a vocês e junto com vocês aprender muito mais. Porque na mensagem que antecedeu, trazida pelo irmão Alberto, mostra a importância de estarmos unidos em grupo para o aprendizado divino e a propagação dessa doutrina, não apenas em questão de se instruir, mas acima de tudo, de vivermos o verdadeiro amor do Cristo na ação prática da caridade e do amor ao próximo. Hoje, vamos aprender uns com os outros sobre a tolerância. Temos, evidentemente, o nosso modelo essencial, o nosso modelo ideal, que é o Cristo. Todas as ações do Cristo é o exercício pleno da tolerância. Quando, diria, no ápice dessa tolerância, no momento da sua crucificação, ele, ao invés de condenar os seus algozes, eleva o pensamento ao Pai e pede a Deus que perdoe a todos aqueles irmãos, porque eles não sabiam o que faziam. Então, partindo desse princípio do Evangelho de Jesus, e em todas as passagens do Evangelho, vamos sempre encontrar ali um ponto que estará direcionando a essa questão tão importante da tolerância humana. Precisamos, desde já, aguçar os nossos sentidos para que possamos entender, meus irmãos, com mais exatidão, tudo o que envolve este ponto importante da tolerância. Não podemos continuarmos pensando pequeno. É preciso transcender. Ou seja, não tem como se trabalhar em nós, despertar nos nossos corações e, acima de tudo, na nossa consciência, a importância da tolerância, sem falarmos da questão da caridade, sem falarmos da questão da compreensão do outro no estado no qual ele se encontra. Não tem como falar da tolerância
sem falarmos do perdão, sem desenvolver em nós a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e perceber como o outro se sente. E quando assim identificarmos, percebermos primeiramente nós qual a ação mais adequada para ajudar a evolução também daquele irmão. Na nossa caminhada terrena, pela própria influência que a matéria exerce sobre o nosso espírito, quando assim esse espírito a permite, porque é o espírito que controla a matéria, que dirige a matéria, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, enfim. Não é a matéria que dirige o espírito. Mas, quando assim nos permitimos, vivemos em alguns momentos do nosso dia a dia os desequilíbrios, que por consequência, os conflitos, e assim paramos para nos refazermos. Buscamos as fontes que estão aí à nossa disposição, que estão ao alcance, para que possamos primeiro conhecer a nós mesmos, para depois conhecer aos nossos irmãos. O Evangelho de Jesus nos traz ensinamentos sábios. Não adianta, evidentemente, querermos conhecer todas as ciências se não conhecermos a nós mesmos. Então, fazer ao próximo, ao outro, aquilo que gostaria que fizesse a você. Então, meus irmãos, para que a gente entenda bem sobre a tolerância, essa capacidade que temos que desenvolver em nós, através desses estudos que estamos vivenciando no nosso dia a dia, que essa doutrina maravilhosa nos concede, precisamos, a partir daí, buscar conhecer mais a nossa capacidade de tolerar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Será que eu me tolero? O quanto necessito me tolerar? Quantas ações causa, em primeiro momento, a mim mesmo o desconforto? Quantas são as ações, nas mais variadas circunstâncias do viver, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja dentro do grupo espírita, no centro onde quer que estejamos, na rua, no ponto de ônibus, na própria condução, enfim, onde quer que nos fazemos presentes. Quantos são aí as ações que temos e que ainda, no momento de reflexão maior, porque não estamos ainda buscando enxergar no outro aquilo que falta em nós, mas estamos buscando primeiramente em nós aquilo que poderá servir, quando corrigido primeiro em nós, para ser o exemplo a ser seguido pelo outro. Não importa qual seja o direcionamento que demos a esse tema, ele sempre irá convergir para o amor. Portanto, amai os outros, o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas aí, meus irmãos, para as nossas reflexões mais profundas, podemos nos aperceber do quanto que ainda somos imperfeitos dentro dessa capacidade que ainda não temos de nos tornarmos de fato tolerantes para com nós mesmos e para com o nosso próximo. Olhemos à nossa volta, percebemos os nossos entes queridos na relação do nosso cotidiano. Quantas vezes nos deixamos envolver por inflúvios menos agradáveis, por correntes energéticas nocivas
que provoca em nós um desequilíbrio. E isso é extremamente necessário para que venhamos a entrar em conflito com aquele a quem nós amamos no ambiente da própria família. A esposa, ao lhe perguntar como foi o dia de trabalho, e na sua interpretação já perturbada, aquilo vem como se fosse uma provocação. E nesse exato momento, é mais cômodo para nós enxergar no outro aquilo que está faltando em nós. E aí, aquilo vem como uma bomba atômica caindo na cidade de Hiroshima e Nagasaki, mas o endereçamento é o nosso eu despreparado da capacidade de tolerar. E as consequências de situações desta natureza, ela pode chegar a níveis os quais poderemos amargar seriamente. Portanto, meus irmãos, não desperdicem em momento algum a oportunidade do exercício da tolerância. Porque nas oportunidades em que Deus nos permite perceber o erro do outro, ele é nada mais, nada menos do que a projeção dos nossos próprios delitos. Por isso, quando nós, aproveitando desta oportunidade, eliminamos o primeiro ímpeto de reagir contra aquela resposta que não nos agradou, aquele ato que nos feriu, vamos agradecer a Deus, dotar ainda mais o nosso coração do verdadeiro amor fraterno e, se possível, não se descuidando, evidentemente, das orientações sanitárias quanto ao momento presente, mas neste momento de amor verdadeiro, certamente conseguiremos transcender também todo e qualquer vírus. Mas isso feito dentro de uma forma consciente e responsável, para não mergulharmos no abismo do fanatismo, mas tendo a convicção plena e absoluta que não estamos sozinhos, estamos sendo assistidos pela espiritualidade maior, porque a ela estamos ligados de coração, de corpo e de alma. E vamos abraçar o nosso irmão, vamos transmitir para ele a nossa energia de amor, de compreensão. Vamos fazer aquela transferência, aquela troca naquele momento. Eu vou passar a ser você, eu vou passar a ser aquela pessoa a quem eu estou identificando com os seus erros, os seus equívocos, e vou procurar sentir um pouco do que ela sente, para que eu possa entender, para que eu possa compreender qual a sua real situação no momento. Nós todos temos aqui consciência plena e absoluta de que o tempo todo somos influenciados por espíritos, porque a vida é espiritual. A vida material é uma passagem a qual nós estamos exercitando tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução. E dentro do princípio trazido pelo Cristo no seu Evangelho, com o auxílio dos mais elevados espíritos que não se cansam em trazer para nós todas as informações que nos auxilia a desenvolver, a exercitar o amor através da compreensão do outro, que nos conduz para que possamos assim tolerar os seus erros, as suas atitudes, às vezes agressivas. E através desta tolerância,
gerarmos o perdão. Ora, meus irmãos, quem de nós, nos mais diversos aspectos aqui tratados, na família, no trabalho, quem de nós não somos em algum momento aquele que causa o desconforto no outro? Ninguém precisa responder. São reflexões dentro de uma reflexão. Essa é uma reflexão interna de nós para nós mesmos, de nós para o nosso Criador. Porque estamos sempre com as nossas câmeras, com as nossas lentes voltadas para a deficiência do outro, como se nós fôssemos o modelo. Mas o modelo é Jesus. E como estamos em relação a esse modelo? Haveremos de convir que, se nos colocarmos no comparativo, a nossa condição em relação ao modelo, facilmente concluiremos que estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do objetivo. Porque todos nós somos falhos. E como posso eu manter esse ímpeto de estar sempre em observância ao que o outro tem de errado? Como posso eu enxergar o cisco no olho do meu irmão quando eu tenho uma trave no meu olho? Então, meus queridos irmãos, perceba que não há nada difícil, que não há nada impossível quando nos propomos a focar o modelo. As sombras desaparecem. O modelo é luz. E o modelo habita dentro de nós. Então, bom dia, seja bem-vinda, nossa irmã. Então, vai a pergunta: por que então ter receio de processar em nós a mudança necessária? Se esse modelo é luz, se ele habita dentro de nós, se ele é a força maior, por que hesitar em darmos passos para frente no conhecimento, na prática, que tanto nos transforma para melhor? Assim, meus irmãos, é que não devemos, por hipótese alguma, esmorecer, desanimar. Nós estamos no caminho certo. Não vamos querer viver a transformação máxima em um único dia, em uma única encarnação. Não precisamos ter pressa, mas não vamos nos arrastar. Vamos caminhar em busca da nossa evolução dentro daquilo que nos compete viver e fazer nesse exato momento, aqui e agora. O amanhã não nos pertence. Portanto, quando olhar no outro, busque se enxergar nele. E assim, consciente que deveremos estar das nossas faltas, do que tem que ser ainda melhorado em nós através de uma educação evangelizadora, como estamos tendo a oportunidade de vivenciar, inclusive agora, vivendo um novo momento dentro de uma casa que já existe há muito tempo para muitos de vocês, e que sempre existiu para nós também, mas que aqui não estávamos integrados ao grupo para darmos também a nossa modesta contribuição para o engrandecimento e o desenvolvimento da casa e de todos aqueles que dela vêm a depender, como também o próprio desenvolvimento da espiritualidade maior. Então, gente, falar
da tolerância é falar da compreensão realmente uns para com os outros. Muitos de nós usamos aquela expressão que quando apontamos para o dedo para um, os outros estão apontados para nós. No primeiro momento, vamos apontar esse dedo, todos eles, para nós mesmos. Vai ficar mais fácil no nosso dia a dia, apesar de todas as influências externas que estão aí a nos influenciar, dentro do equilíbrio necessário que temos através da luz que habita em nós, que é Jesus Cristo. Nós vamos poder assim ir se trabalhando pouco a pouco nessa transformação nossa. A nossa irmã Rosália, no capítulo 13º do Evangelho, ela nos diz que caridade moral é a necessidade de nos tolerarmos uns aos outros. E quando partimos desse princípio de nos tolerarmos uns aos outros, isso não me dá, em hipótese alguma, o direito de querer modificar quem quer que seja o meu irmão, mas simplesmente aceitá-lo do jeito que ele é. Cristo, evidentemente, deu todos os exemplos a nível de tolerância. E ele não condenou absolutamente ninguém. Dentro da sua capacidade de amor, trabalhou através do processo de reeducação. E até os dias presentes não tem sido feito de outra forma. Todos nós aqui presentes vivemos nessa encarnação presente uma nova oportunidade de nos reeducarmos em tudo aquilo que ainda podemos perceber em nós como sendo as nossas mazelas, que estão aqui trazidas de experiências passadas e que precisam ser tratadas. É óbvio que sozinho não conseguimos, temos muito mais dificuldades e não vamos conseguir. Mas nesse momento em que vos falo, nós estamos sós. Quando a nossa vista alcança, a nossa vista material alcança um número limitado de pessoas que aqui se encontram, ainda aqui há oportunidade da ajuda para esse refazimento que deve ocorrer dentro de mim, que é o que nós conhecemos como reforma íntima. Mas, quando olhamos com os olhos do Espírito, toda a área desta propriedade torna-se pequena, e aí a satisfação aumenta em nós, porque sabemos que não estamos sozinhos e que a ajuda vem de todos os lados. E assim, meus amigos, dentro da visão de espírito elevado da irmã Rosália, podemos facilmente entender que não dar atenção aos erros dos outros é caridade moral. É possível viver o amor, é possível viver a caridade sem a tolerância? Será que existe a caridade, existe o amor sem este ingrediente da tolerância? É evidente que não. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade. Então, é preciso que estejamos muito atentos, meus queridos, com o que estamos fazendo da nossa própria oportunidade. A preocupação no nosso caminhar de evolução
que dá-se de forma individual e dá-se também no coletivo. Não podemos nos descuidar. Por quê? Porque é muito óbvio que não devemos estar preocupados com o outro. Devemos estar preocupados com nós mesmos. Neste momento, não falo no sentido da questão do egoísmo. Esse a gente joga a janela fora aqui. Não nos serve. Mas é a prudência de não cair em tentação, pôr em vigilância e, mais uma vez, ao invés de enxergarmos em nós as nossas imperfeições, vamos buscar no outro? Não. Jesus sempre nos deu o exemplo da tolerância. Quando, dos inúmeros exemplos, temos, mais uma vez, o exemplo da pecadora, da mulher adúltera. E naquele contexto de muita conturbação, mais uma vez, Jesus, com toda a serenidade, com todo o amor, com aquela profundidade que ele conseguia ter de cada um de nós, daqueles que ali tiveram a oportunidade de estar com ele. E ele adentrava no íntimo daquele ser eterno, percebendo com toda a clareza que lhe era peculiar, ele, numa verdadeira ação, como diria, de um raio-x, ou de algo mais profundo, ele identificava ali as necessidades daquele ser. E no exercício pleno do seu amor, através da tolerância, ele buscava resolver a questão sem evidenciar a falta daquele irmão. E nós, levados pelas nossas imperfeições, que precisamos muito trabalhar, e que tão pouco temos feito, como diz mesmo a própria irmã Rosália, neste capítulo do Evangelho, que o que pouco temos feito é essa busca pela tolerância. E esta tolerância requer a compreensão do outro. Na ação, ela pode não dizer tudo. É preciso uma análise da nossa parte, gente. Sempre que o outro nos fere, sempre que a ação do outro não nos agrada, é preciso refletirmos. Qual a causa? O que gerou aquele comportamento no outro? E aí poderemos entender melhor tudo o que está se passando com aquele irmão. E ao invés de nos sentirmos feridos, magoados, ofendidos, vamos ali despertar para a grande oportunidade que Deus está nos concedendo de colocar aquele irmão que está enfermo momentaneamente para que exercitemos a nossa tolerância, o nosso amor, na nossa compreensão, usando da indulgência. Enfim, acredito que até onde eu, nas minhas limitações, pude trazer a vocês, estou podendo trazer a vocês aqui algumas informações que nos ajude a entender, a compreender melhor esta falta de tolerância que existe em nós e que nós podemos nos melhorar. Apesar de tudo isso, acredito que vocês estão absorvendo algo, percebendo que a dificuldade é aquela que nós geramos em nós mesmos. É o receio de se mostrar sem limites para o outro. E a capacidade de enxergar no outro aquilo que ele não consegue, por qualquer que seja o motivo ou a razão, nos mostrar. Mas dentro do magnetismo, observando os procedimentos do nosso modelo, nós, com o nosso amor, conseguimos também absorver um pouco do outro e ali enxergar com mais exatidão o que de fato precisamos ter como ação de benefício. Não podemos nos esquecer
de que todos nós, independente do nosso próprio compromisso direto com Deus em evoluirmos na condição de espíritos encarnados, temos também a obrigação moral entre nós mesmos de trabalharmos em prol da evolução do outro. Para tanto, nada mais justo do que o buscar ter, em primeiro momento, o conhecimento da condição do outro. Ter a tolerância desenvolvida a um ponto dentro da realidade de cada um, porque não dá para ser, nesse exato momento, Jesus Cristo, Chico Xavier, Irmã Dulce e todos esses benfeitores da espiritualidade maior que neste momento vêm em nosso auxílio para nos dizer que nós também somos capazes, se usarmos da compreensão, da tolerância, do amor. Então, gente, vem o auxílio de Joana de Ângeles, de Emmanuel e de todos eles, para que nos direcione no caminho do bem. Portanto, precisamos nos despir de todo e qualquer sentimento contrário à lei de amor e vivendo o amor fraterno, compreender e aceitar ao nosso irmão. Para alguns, esta questão da tolerância tem a outra face. Porque no significado em que encontramos, ainda que por vezes não tão ricamente exposta nos nossos dicionários, porque como a considerar neste momento, por orientação da própria espiritualidade, que a nossa linguagem é muito pobre, nem sempre expressa com exatidão os verdadeiros sentimentos. Mas, dentro do que temos ao nosso dispor, está lá a tolerância como ato efeito de tolerar, né? Aceitar, ser complacente, condescendente com o que o outro faz, dentro do sentimento do Cristo, não. Dentro do sentimento do Cristo, não. Não há limites para a tolerância, mas tendo o cuidado de não se contaminar na ação que é do outro e não sua, no entendimento que é do outro e não seu. Então, para que se dê a transformação do outro, para que facilmente possamos viver melhor esta prova, que não deixa também de ser uma prova para nós, a tolerância, aquele que tanto nos incomoda. A coisa, meus irmãos, vai muito além do que esse simples exercício da observância do erro do outro. Mas é o que está por trás desta ação. Porque até mesmo o Cristo, no momento oportuno, ele procurou usar de energia sem usar do desamor. Ele foi enérgico com amor, porque ele era o exemplo. E nós temos ainda muitas limitações. Mas é de certo que também, dentro desta proposta de estudo, de busca, de melhoramento, de evolução moral e espiritual, temos dado passos significativos dentro do contexto da evolução que para que fomos conduzidos para vivenciar. E naquilo em que conseguimos, evidentemente, nos reformarmos, e na prática, na vivência do nosso dia a dia, nas mais diversas circunstâncias do nosso viver, poder ser também o exemplo para o outro. Porque se não exercitarmos, como seremos exemplo? Nem para nós mesmos, quanto mais para os nossos irmãos. Então, gente, se a gente continuar dentro desta visão de buscar no outro aquilo que ainda não temos,
vamos todos sucumbir, como até então, em muitos dos nossos processos de vida, dentro das encarnações sucessivas, que não são poucas, nós estamos sucumbindo. Mas, um passo de cada vez, não é assim? A transformação, a revolução, ela deve ser provocada por nós em todos os momentos da nossa atuação, do nosso viver. Quer seja na questão da tolerância, da compreensão, da caridade, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do perdão ou do não perdão, porque muitos nos colocamos assim. Então, quando temos essa dificuldade do perdão, é porque ainda estamos vivendo muita dificuldade no campo da tolerância, no campo da indulgência, no campo da benevolência. Tudo converge para o amor. Tudo converge para o amor. E precisamos, assim, buscar com afinco essas transformações morais que está faltando em nós, meus irmãos. O Evangelho de Jesus, as obras, nos trazem inúmeros exemplos. Mas, será que até então, nós mesmos, ainda que um exemplozinho, por menor que seja, acanhadinho ali, será que não existe em nós um único momento desse doce aprendizado em que podemos trazer e compartilhar com vocês? Temos sim. Temos sim. Cada um de vocês tem este próprio exemplo. E é neste único exemplo, se for apenas um, que nós temos que nos agarrar a ele com toda a nossa fé, com toda a nossa disposição, com toda a confiança que devemos ter em nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e nosso irmão Jesus, e todos que compõem a grande seara dos trabalhadores do Cristo. Para que daí a gente ressurja. Né? Olha, eu vou sempre lembrar, e este livro foi um presente que um colega numa oportunidade me deu, que é aquela mensagem que já trabalhei com vocês, e que sempre é bom a gente ir buscar, porque fala da nossa transformação, né? Ele foi a questão, não vou trazer ela aqui na íntegra, mas aquela questão que ele diz que não há, dentro do processo da visão, de morte não no sentido da ausência da vida, mas na transformação da mesma, onde ele nos traz o exemplo que não há planta sem a morte da semente, assim como não há o embrião sem a morte dos óvulos e dos espermatozoides, como não haverá a borboleta sem a morte da lagarta. Então, qual é a proposta? Qual é a moral desta mensagem? É que sejamos todos capazes de morrermos naquilo que já não soma mais, eliminar em nós o egoísmo, o orgulho, a incapacidade de sermos tolerantes, a incapacidade de amar, de aceitar o outro exatamente nas condições que ele está, e por aí vai. É tudo aquilo que nos torna pequeno, tendo o cuidado de renascer naquilo que realmente nos transforma em luz e que nos faz ser aí o exemplo como um dia o Cristo foi para nós. Que maravilha, que coisa bela. Todos nós temos o nosso momento de luz, onde temos a capacidade ali de dissipar as trevas, as sombras que tentam a todo momento roubar um pouco dessa nossa luz. Mas ela, no nosso exercício pleno da caridade, ela torna-se cada vez mais potente. Ela consegue transcender tudo aquilo que a nossa pobre imaginação venha a alcançar. E nesta potencialidade de luz, com o auxílio de todos os benfeitores da espiritualidade, nós vamos também marcando passo a passo, degrau por degrau, a nossa própria evolução. Meus irmãos,
eu vos trouxe, eu não. A espiritualidade nos trouxe esse tema. Porque há uma necessidade gritante em todos nós. E por que Valentim, tão limitado, vem fazer esta exposição? Quando indivíduos muito mais bem dotados do conhecimento profundo, até mesmo da psicologia profunda, poderia fazer e trazer para nós um benefício ainda maior. E eu, com a satisfação que não preciso descrever a vocês, porque está ao alcance da visão material como também da espiritual, vocês percebem que estou extremamente satisfeito, imensamente agradecido a Deus Pai Todo-Poderoso por me dar esta oportunidade de mim mesmo, antes de buscar nos outros, exercitar essa busca pela condição de me tornar tolerante. Esta necessidade em todos nós, ela se multiplica neste ser que vos fala. Porque é do coração que vêm as minhas palavras, endossada pela espiritualidade maior, no espírito do nosso irmão Chico e de todos os demais que, percebendo a carência desse que vos fala, e de todos nós, me utiliza como instrumento da bondade divina para trazer um pequenino exemplo que busco neste exato momento compartilhar com vocês. Não para que este exemplo se projete como sendo eu o indivíduo dotado da devida condição, da evolução, da compreensão do outro, da tolerância, do perdão, da benevolência e de tudo mais que nos conduz para o amor. Mas, como um ser imperfeito, que apesar das imperfeições, das limitações, ainda é um instrumento da bondade de Deus. Então, a oportunidade, meu irmão, meus irmãos, meus queridos, ela não se faz exatamente nesse exato momento. Ela ocorreu, vai fazer agora em setembro, em julho, vão fazer 24 anos. Quando numa oportunidade em que Deus me concedeu de participar de um grupo onde recebemos um treinamento, vivenciamos a busca do conhecimento em técnicas didáticas, numa instituição moral, bem respaldada, no convívio com a média de 25 colegas de classe ali, pude sentir na pele o quanto ali eu ainda podia me identificar como até hoje, um indivíduo extremamente desprovido do sentimento da tolerância. E foi exatamente nesta oportunidade, quando do fim de um momento de uma aula, em que estava sendo proferida por uma das colegas de classe, onde ela nos ensinava, naquela oportunidade, como plantar uma mudinha. E simbolicamente, ela distribuiu a cada um de nós uma daquelas mudas que ela tinha a nos ofertar. Era a muda da paciência,
era uma outra mudinha da compreensão, a outra do amor, a outra da tolerância. E não por acaso, esta muda da tolerância veio para as minhas mãos, me mostrando que já naquele momento deveria haver da minha parte toda uma compreensão, todo um entendimento da grandiosa responsabilidade que Deus Pai Todo-Poderoso me concedia ainda na condição de espírito falho, de espírito desprovido desses valores, mas que não deixava em momento algum de ser o seu filho. E que poderia, a partir dali, cultivar com a minha compreensão, cultivar com o meu amor, cultivar com o meu entendimento, buscando, enquanto mais pudesse, naqueles que já traziam consigo um pouco mais de experiência, um pouco mais de compreensão, que eram os adubos que eu precisava para manter fértil a minha muda de tolerância dentro do meu próprio eu. E é assim, meus irmãos, que nesse momento eu chego aqui. Minha querida, me faça a gentileza, pega essa agenda aí, por favor. É assim que neste momento chego eu aqui. Não como exemplo da virtude, mas ainda como ser que está buscando, quem sabe um dia, com a permissão do nosso Pai, e assim seja e assim será, eu me torne mais capacitado para entender, compreender e aceitar ao meu próximo, quando eu aceitar a mim mesmo. Acreditem, essa foi e é a simbologia de algo tão significativo na vida de cada um de nós e que estamos em busca desse valor interior, desse valor espiritual. E naquela oportunidade, eu pedi à colega que fizesse a dedicatória e ela fez a dedicatória ao meu amigo novo, Valentim. Sucesso, Glória, 30/7/98. Tolerância. E eu disse a Glória, ela chama-se Glória Janaína. Eu disse, Glória, minha querida, vou guardar esta simbologia, muito possivelmente na minha carteira, não como um amuleto ou patuá, não, mas como um símbolo do que eu preciso, a indicação do que eu preciso melhorar em mim, do que eu preciso trabalhar para possuir e assim poder contribuir mais adiante para a propagação desta tolerância em todos aqueles em que um dia eu puder ser um exemplo. Até hoje, este papel resiste exatamente na minha carteira, que entre uma coisa e outra eu posso estar visualizando e não perder o foco. E como é sábio as ações divinas, envolvido ainda diante de tanta necessidade, Deus me concede esta oportunidade. E eu, sem perder tempo, sem incitar um só momento, ainda não vendo em mim toda a condição necessária, mas do pouco que tenho aprendido, julguei como sendo necessário para este primeiro momento de contato com vocês, um processo de troca de experiências vividas no nosso dia a dia, exercitarmos juntos o processo da tolerância. Trouxe
que no final estarei distribuindo com vocês. Uma mudinha simbólica. Esta mudinha, ela é uma sequência deste trabalho que começou há 24 anos atrás e que hoje tem a oportunidade de ser semeada num campo realmente fértil, da consciência, do coração de cada um de nós. Não teria, evidentemente, a pretensão de que todas essas mudas dê frutos, mas não posso deixar de acreditar que é capaz. Todos nós somos capazes. Todos nós já estamos dando a nossa contribuição. Caso contrário, nenhum de nós estaríamos aqui se não houvesse o interesse em se melhorar, em se projetar de forma mais simples, mais humilde na aceitação do outro. Jesus, como repetidas vezes, incansavelmente vamos dizer, é o nosso modelo, o nosso exemplo. Tem trazido tantos outros caminhantes da vida material, mas com o desenvolvimento e a experiência espiritual de vidas passadas, verdadeiros missionários que trouxeram também a sua contribuição, dando a nós o conhecimento para que nos possamos considerar fortalecidos e assim continuar desenvolvendo essa nossa capacidade de tolerarmos uns aos outros. Certo, meus irmãos? Como disse anteriormente, eu não me considero um palestrante, mas um irmão que, com suas limitações, consegue proferir algumas palavras que ajude no entendimento e que facilite, em algum momento da nossa vida, a darmos um passo com mais segurança. Porque, como disse anteriormente, nós todos temos que trabalhar em prol da nossa própria evolução, mas temos que trabalhar também em prol da evolução do outro. Por isso, a necessidade de nos reformarmos constantemente. Quando em outra oportunidade, um outro, ou quiçá até mesmo eu possa estar aqui, para mais uma vez falar sobre tolerância, evidentemente, deverá ter decorrido um tempo, e por menor que seja esse tempo, ocorrerá também um progresso em nós. E já poderemos perceber com mais clareza, poderemos aceitar mais facilmente este ato de tolerar. Porque é um grande desafio que nós vivemos em todos os lugares, como já disse. Mas é, em especial, na família, a oportunidade melhor que temos de desenvolver isso. Porque a todo momento, aquela ferroada. Quando não somos nós a vítima, somos nós a causa. Então, quando deixarmos de ser causa, deixaremos de sofrer os efeitos. Não é assim? Porque a causa não está no outro. Por isso que dentro da luz que o Cristo traz para nós, para que se dê em nós esse entendimento, é exatamente não focar no outro, mas focar em si próprio. Aí você vai encontrar as causas. Todo problema traz em si a semente da solução. E eu vou ficar buscando a solução no outro? Quando o problema está enraizado em mim? Então, vamos fazer essa reflexão, meus irmãos. E assim poder agradecer a Deus por esta oportunidade maravilhosa que mais uma vez Ele nos concede, embora de forma tão limitada, mas que não deixou de ter aqui a sementinha plantada num bom terreno e que certamente cada um de nós saberemos multiplicar
essas mudas e que um dia todas elas virão a dar o fruto do amor, da fraternidade, da compreensão, da tolerância, da beneficência, enfim, de tudo que nos projeta para sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não precisam aplaudir. Mais uma vez, considerando o propósito do trabalho desta casa, tendo na coordenação aquele que de fato é para todos nós o exemplo da tolerância, da humildade, do amor. Este Valentim, embora com tanta vontade, com tanto amor, que busca desprender de si próprio, ainda está longe desta humildade, mas não é a Valentim a quem vocês devem ter a gratidão, mas o que Valentim trouxe através daquilo que ele pôde assimilar como sendo os exemplos a ser compartilhado onde quer que ele esteja. Por isto, que havendo esta sintonia da espiritualidade, com este ser ainda imperfeito que tem lutado para se melhorar, conseguimos estar aqui para trazer as informações para vocês. A luz que se processará dentro da consciência de cada um vai ocorrer no momento e na hora certa. Não tenham pressa. Nada vai ocorrer do dia para a noite, nem da noite para o dia. Mas dentro de um ciclo que está previsto. E que assim é, e que assim será. Portanto, Valentim, ele gosta muito da mensagem do mascate. Na utilização do burrinho, ele se identifica como sendo aquele burrinho que por muitas vezes jogando a mercadoria do mascate no chão, não foi por ele desprezado, porque ainda serve como auxílio na sua caminhada de redenção. E assim é com essa satisfação que o Valentim deu a sua modesta contribuição e que ele não aprecia o aplauso porque ele não se sente digno, mas ele é digno aos olhos de Deus, como cada um de vocês. Vocês a quem eu abraço neste momento, com todo o meu amor, com todo o meu entendimento, com toda a minha gratidão a Deus, pois num dado momento, meus irmãos, eu também vivenciei as minhas experiências e me foi necessário desenvolver, através do sofrimento, a capacidade de tolerar. Não desanimem. Sintam-se todos abraçados e abençoados por Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Francisco Cândido Xavier, que estejamos unidos, fortalecidos na nossa fé. Não esmoreça. Haverá todo momento, haverá todo instante espinhos que roçarão a nossa epiderme. Poderão até mesmo fazer alguns riscos, mas não vai nos ferir a ponto de não suportarmos, de não tolerarmos e de não darmos o nosso próprio exemplo da capacidade que cada um temos
de sermos de fato tolerantes, como um dia foi nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos custará encarnações e encarnações, mas passo a passo, gota a gota, triunfaremos em nome de Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem Santíssima. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, meus queridos. Que a paz do Mestre se faça no ambiente, não só aqui, mas onde se faça a cada um de vocês presente, irradiando esta luz que se propagará a todos os cantos do globo terreno, em todo o universo, onde haverá um irmão nosso, não na nossa condição de irmãos terrenos, mas em outras áreas, em outros mundos, porque a casa do nosso Pai há muitas moradas, e lá estão também irmãos que vêm ao nosso auxílio, mais evoluídos do que nós, trazermos o seu amor através da tolerância, porque até hoje o Cristo não desistiu de nós, Deus não desistiu de nós, e esses abnegados trabalhadores do bem não desistem de nós. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, assim que é a vida. Fraco é aquele que se permite ser. Somos todos imensamente fortes no amor daquele que nos conduz. Muita paz. Que assim seja.